Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Se você está passando aqui pela primeira vez, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com todos os seus amigos que gostam de meditar, pensar, refletir sobre a Palavra de Deus. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Pois muito bem, temos como palavra de Deus neste domingo Ezequiel capítulo 33, versículo 7 a 9, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10 e Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Meditemos com alegria a palavra do Senhor. Pois muito bem, na primeira leitura nós temos Ezequiel capítulo 33, versículo 7 a 9, ou seja, nesse texto, Deus vocaciona o profeta a ser um sentinela para o povo de Deus. Se Deus estiver exortando o povo a uma mudança de conduta por meio do profeta, e o profeta não exorta a conduta do povo, não chama o povo à mudança de vida, se esse povo vier a se perder, a responsabilidade é do profeta, pois o povo se perderá por uma conivência do profeta ao pecado do povo. Mas, se porventura o povo não se converter diante da exortação do profeta, apesar do profeta ter chamado a atenção do povo, chamado a atenção da conduta do povo, então, se esse povo vier a se perder, o profeta se salva, porque ele anunciou a palavra de Deus, chamou o povo à mudança de vida, mas o povo, endurecido, não mudou de conduta. Então a primeira leitura nos mostra que todos nós, pelo fato de sermos profetas no dia do nosso batismo, ou seja, termos sido ungidos profeta do dia do nosso batismo, todos nós temos essa missão de não nos omitir diante do pecado das pessoas. E que com carinho e com amor nós devemos exercer essa postura de sentinelas, de chamá-las à atenção, de corrigi-las com amor e carinho. Pois, se as pessoas se perderem por nossa omissão, a responsabilidade será nossa. Mas se as pessoas se perderem por quê? Porque simplesmente não deram ouvido à nossa palavra, aí a responsabilidade não será nossa. O paralelo dessa primeira leitura está em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, onde Jesus ensina a comunidade cristã como que deve ser a correção fraterna. Se teu irmão pecou contra ti, vai lá e conversa com ele a sós. Se ele não der ouvidos, chama duas testemunhas para ir contigo, tentar amenizar a situação. Se nem isso ele der ouvido, então chama a igreja. Se ele, porventura, não mudar de conduta, então que ele seja tratado como pagão. Agora, como que se interpreta isso daqui? Então, em primeiro lugar, veja só, então Jesus é bem claro, ou Mateus é bem claro, né? Não é pelo fato de sermos cristãos, não é pelo fato de abraçarmos a fé, que dentro da comunidade cristã não haverá conflitos, não haverá divergências. Então, o que é que se faz diante das divergências e conflitos que se tem dentro da igreja? A correção fraterna, chamar para conversar e para reconciliar. E o interessante é que aqui se coloca que a pessoa que foi vítima da agressão, ela tem que tomar a iniciativa de buscar a reconciliação, ou seja, ela tem que buscar a iniciativa de estar em paz com aquele que lhe ofendeu. Então, uma iniciativa é uma postura muito interessante, porque do ponto de vista da vida concreta, o que muitas vezes acontece? As pessoas ofendidas esperam o ofensor vir e se desculpar, pois aqui no texto chama-se, isso é bem claro, a pessoa que foi ofendida tem que tomar a iniciativa de buscar a paz e a reconciliação. Se sozinho não conseguiu, se com duas testemunhas não conseguiu, então chama-se a igreja, chama-se a comunidade para tentar intermediar a situação e se mesmo assim ela não corrigir, não se emendar, então que ela seja tratada como pagão. Ser tratado como pagão não significa ser expulso da comunidade, porque se você pega o Evangelho de Mateus, como é que Jesus trata os pagãos? Acolhendo-os dentro do segmento. Ou seja, significa que tem que se fazer com essa pessoa todo um caminho de novo aprendizado, porque apesar de estar na comunidade cristã, ela se comporta como um pagão. Ela deixou de ser discípulo, apesar de estar dentro da comunidade, então ela agora tem que ser tratada como pagão, ou seja, ela deve ser um destinatário da missão novamente, da catequese e da evangelização da comunidade, né?
Basta ver como que Jesus trata os pagãos no Evangelho. Os acolhe com amor, perdoa os seus pecados, os coloca dentro de um processo de seguimento. Agora, que bom seria se nas nossas casas, nas nossas famílias e nas nossas comunidades cristãs a gente vivesse esse bonito caminho pedagógico apresentado aqui em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, esse caminho bonito da correção fraterna. E a segunda leitura, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, então traz justamente Paulo ensinando para a igreja de Roma qual é o valor central da lei. Amar o próximo como a si mesmo, ou seja, todos os mandamentos que têm a ver com as pessoas, roubar, matar, adulterar, cobiçar, todos eles se resumem no amar o próximo como a si mesmo, né? Aliás, Paulo mesmo vai afirmar que todos os mandamentos da lei se resumem nisso. Então, que a única coisa que nós devemos ter em dívida para com o próximo, para com o irmão de comunidade, é o amor fraterno. O amor fraterno. Pelo fato de sermos cristãos, essa deve ser a única coisa a que nós devemos dever às pessoas. O amor fraterno. Então é muito belo isso. Belíssimo isso, né? Então aprendamos esta lição, essa lição pertinente, essa lição salutar para a nossa vida. Hoje a palavra de Deus, portanto, nesse 22º domingo do tempo comum, nos exorta, nos dá passos para que as nossas comunidades cristãs possam ser casas de acolhida, famílias, família de famílias, né? E que saibamos dirimir as nossas diferenças, as nossas divergências, porque Cristo nos perdoa, então por isso somos chamados também a perdoar. Mas essa atitude de misericórdia não deve se tornar uma omissão diante do caminho errado, do caminho de pecado, do caminho que coloca em risco a vida das pessoas, né? Então a primeira leitura nos inspira a sermos profetas, que de fato corrijam as pessoas com amor. O Evangelho nos ensina esse caminho pedagógico de como exercer a correção fraterna. E a segunda leitura nos ensina que a única dívida que a gente deve ter para com as pessoas é de amá-las, porque Cristo nos amou por primeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, parceira da evangelização. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e a toda a população de Bom Sucesso, a paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que nesse último dia 8 celebrou sua padroeira, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então que Deus abençoe, que Nossa Senhora desde o céu possa interceder o verdadeiro bom sucesso para vocês, o sucesso que é ter Cristo na vida, vida de santidade, de comunhão com Deus, paz, harmonia e comunhão com o próximo e uma entrega generosa da própria vida no serviço voluntário às pessoas mais necessitadas. Interessados em conhecer a Terra Santa e peregrinar na Terra Santa, tendo a mim como diretor espiritual, as informações estão aqui abaixo, do dia 10 a 18 de junho do ano que vem. Interessados podem entrar em contato com a Kelly Melo pelo telefone 035 99845 6167. Passaremos 6 dias na Terra Santa conhecendo esse lugar sagrado onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eu terei a alegria de ser o seu diretor espiritual. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.